noite a todos, boa noite pessoal, aqui quem fala é Valdecir Carvalho, estamos iniciando mais um episódio do Vibra-Um-Bag Brasil. Sejam muito bem-vindos, esse é o episódio número 31 da segunda temporada, hoje é dia 1º de outubro de 2018 e temos como convidado especial hoje o Eduardo Sena, que vai falar sobre o Windows MDT, como fazer deployment com MDT, ele vai contar tudo pra gente. Mas antes, vamos aos recadinhos tradicionais aí. Nós temos edições do Vibra-Um-Bag todos os dias da semana, no Brasil, América Latina, Estados Unidos, Ásia, Europa. Então é só vocês ficarem ligados, se quiserem curtir um outro conteúdo em inglês ou em espanhol, o Vibra-Um-Bag tem para você. Então é só acessar o vibraumbag.com, que lá tem a agenda, tudo que vocês precisam saber, tem informações lá. Próximo recadinho, lembrando que nós estamos no Facebook, em facebook.com/Vibra-Um-Bag Brasil. Estamos também lá no YouTube, em youtube.com/Vibra-Um-Bag Brasil. E estamos no Twitter, @Vibra-Um-Bag Brasil. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, é só nos procurar aí nas interwebs, nas social medias da vida, que você vai nos encontrar. E se você quiser também, você consegue assistir esse episódio ao vivo. Estamos transmitindo ao vivo agora lá no Facebook /Vibra-Um-Bag Brasil. É só sintonizar lá que você consegue assistir. E também lembrando que todos os episódios do Vibra-Um-Bag Brasil estão no nosso canal do YouTube e estão lá no nosso site também, vibraumbag.com.br. Lá você consegue ver todos os episódios, todos os vídeos, estão lá disponíveis inteiramente grátis para vocês. Dando sequência aqui nos recadinhos da semana, no dia 30 de outubro desse mês, finalzinho do mês, vai acontecer o terceiro encontro do VMUG do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o VMUG é o VMware User Group. Essa vai ser a terceira reunião do pessoal lá em Porto Alegre, então se você estiver na região de Porto Alegre aí, é só aparecer por lá. Vai ter na descrição desse vídeo o link para você se registrar, ou se não é só ir no Google, VMUG Rio Grande do Sul, que você encontra o site, pode fazer seu registro. O registro, a participação é inteiramente grátis, então vai lá apoiar o pessoal do VMUG de Porto Alegre. Eu ainda não sei, mas eu devo ir para lá, eu estava vendo passagem agora, um pouquinho antes de começar a entrar aqui no cast, eu acho que eu vou estar por lá. Vai acontecer também o DevOps Days em Fortaleza, no dia 20 de outubro. Para se registrar é devopsdays.org e procurar lá Fortaleza 2018. Nosso amigo Maurício Harley, eu sei que ele está envolvido e coordenando, fazendo a participação, a organização desse evento em Fortaleza. Então, se você for aí de Fortaleza, região, participe lá do DevOps Days de Fortaleza. E dia 27 de outubro também vai rolar o DevOps Days em Salvador. Para descobrir também como fazer para se registrar, é só entrar lá em devopsdays.org e procurar 2018 Salvador, que você vai ter todas as informações, e a gente também vai deixar o link nesse vídeo. Dando sequência, Call for Papers. Ricardo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Essa vida boa aí. Muito boa. Vamos lá. Então tá bom. Antes, me responda uma pergunta que todo mundo quer saber. Ai. Call for Papers, Ricardo? Explique para a gente. Call for Papers. Vamos lá. Então, pessoal, isso serve se você tem algum assunto legal e deseja compartilhar com a comunidade, né? Você manda a sua ideia para nós, inscreva-se no Call for Papers e você tem que lembrar que o Vibra-Um-Bag é feito pela comunidade para a comunidade, né? Ou seja, nós precisamos de vocês para manter o show semanalmente, né? Então, todo mundo tem algo para compartilhar, né? Então, se você, por algum motivo divino, acredita que não tem nada que possa ser interessante de ser compartilhado, então indique o seu amigo, o seu parente, o seu tio, o papagaio, enfim, né? De alguma forma você consegue contribuir para a comunidade de TI do Brasil crescer cada vez mais. É isso. Beleza. E aí, então, se você quiser participar, é só entrar lá, bit.ly, Vibra-Um-Bag VBBB, Brasil, CPF, ou se não, só ir no nosso site, que tem todas as informações lá. É facinho, preenche o formulário, a gente entra em contato com você, e você vai estar aqui na próxima semana falando com a gente. Exatamente. E pode também chamar no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar, né? É só chamar e participar. É bem fácil mesmo. É isso aí, nossa agenda não dá para reclamar da agenda, mas a gente precisa de mais gente, que é para não
a brincadeira aqui não acabar. Exato. E falando em próxima semana, na próxima semana a gente vai ter a participação desse cara bonito aí que tá na foto. Não é o Pat Gelsinger, tá, gente? Eu gostaria muito que fosse, mas a agenda dele eu já convidei, mas a agenda dele é meio complicada. Quem vai estar participando com a gente é o Arlis Santana. O Arlis é lá de Goiânia, ele tem o blog arlis-santana.com.br, ele é V-Expert, ele estava com a gente lá na VMword, ele vai falar sobre recuperação de desastres passo a passo. Eu acho que eu coloquei a data errada aqui, não é 6/8, mas é na próxima semana, que é dia 8/10. Tá? Isso é que dá fazer copy-paste e não prestar atenção. Então, na edição a gente conserta isso. Na edição a gente conserta. Então, dia 8/10, às 21 horas, aqui no Vibramberg, vamos ter a presença do Arlis Santana. E agora é isso, vou só dar uma boa noite para todo mundo que está online aqui, ó, temos 25 pessoas online. Não vou falar o nome de todo mundo que cansa, mas um abraço para o Fábio. Fala aí de onde vocês são, pessoal, manda aí no chat. Tem o Fábio, tem o João Pedro Carlotto, que é lá do Sul também, Rodrigo Maldonato, Rogério Salles, Vitor Reta, ó, o Vitor é do Rio. E agora vou passar aqui a palavra para só os nossos comerciais aqui, pronto. Só lembre-se, Vibramberg Brasil, siga, curta, compartilhe lá nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, segue a gente no Twitter. E agora eu vou passar a palavra para o Eduardo Sena. Eduardo, muito boa noite, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Valeu mesmo aí pela participação, e aí eu queria que você se apresentasse, contasse quem é você, falasse rapidinho, faz seu jabá, conta seus sites, aí como o pessoal te contacta. Beleza, obrigado, boa noite a todos. Bom, meu nome é Eduardo Sena, eu estou aí na comunidade há alguns anos já, iniciei lá em 2011, deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês. Isso. Pronto. Boa. Então, eu estou aí na comunidade desde 2011, vim passando por algumas etapas dentro da comunidade. Eu venho da comunidade Microsoft, então atuo hoje diretamente com deployment. O meu dia a dia é com deployment, é com Windows Client e assim por diante. Eu mantenho um blog que é o deploymentinsider.blog.br, e lá é onde eu publico próximos eventos, posts com resoluções técnicas voltado para o MDT, que é a ferramenta ao qual eu quis me especializar, e atuo com ela desde 2012. A ferramenta é muito mais antiga do que isso. Antes dela receber o nome de Microsoft Deployment Toolkit, ela era chamada de BDD, né? Então, Business Desktop Deployment. Então, isso aí lá em 2007, mais ou menos. Eu nem estava na TI, na verdade. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2008. E de lá para cá não parei mais e fui me especializando nessa área de deployment e automação de todo o processo, né? Desde a criação da imagem até a entrega dessa imagem criada, drives automatizados e assim por diante. Tá? Eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Escena, e também a Escena Treinamentos, onde eu ministro treinamentos de deployment e tenho outros treinamentos focados na área de tecnologia, né, ministrado por alguns amigos e parceiros, como, por exemplo, Active Directory e também análise de performance de servidores, são alguns dos treinamentos que a gente fornece hoje. Aí tem o meu e-mail, caso algum de vocês queiram entrar em contato, eu vou ter o maior prazer em responder a vocês a dúvida que vocês tenham, que ficar aí do nosso webcast de hoje. Tá? E o Twitter, que eu utilizo bastante para publicar próximos eventos que eu vou estar participando, eu vou estar organizando e assim por diante. Tá? Passando um pouquinho. Ótimo, muito bom. Só te fazer uma pergunta rapidinho, talvez as pessoas tenham um pouco de não sei se você vai falar lá na frente, mas só ver se... o que é o deployment? Quando você fala deployment, o que é o deployment? O deployment é a implantação, né, a implementação de sistema operacional, de uma imagem do Windows. Tá, legal. É o que o pessoal geralmente chama de fazer imagem, fazer clone, só que exatamente, isso é certo e profissional, né? Isso, a gente usa o termo deployment, né, que se a gente for traduzir aí a implantação, né, para resumir esse termo, todo um processo, na verdade. Não é simplesmente o que o pessoal imagina eu vou fazer um deployment, eu vou criar uma imagem ali, eu vou capturar, vou fazer alguma modificação
mesmo que seja simples, e depois eu vou implantar essa imagem no computador. Simplesmente isso. Mas, na realidade, o processo, o deployment que a gente diz aí, é todo um processo, né? Desde a criação até a entrega daquela imagem com as aplicações, com os drivers, né? Então, envolve todo um processo por trás disso daí. E o MDT é uma ferramenta que auxilia isso, né? Ela torna todo esse processo que seria manual. Eu vou criar uma imagem, vou ter que subir uma máquina virtual, vou ter que instalar o Windows manualmente, instalar algumas aplicações, depois vou ter que inicializar ele através do Windows PE e assim por diante, capturar aquela imagem. Ah, legal. Então, o principal uso dessa ferramenta, desse processo, é assim, eu recebi lá na minha empresa 30 computadores novos e eu preciso colocar eles em produção, eu posso usar o MDT para poder preparar tudo bonitinho, arrumar e aí entregando as máquinas, né? Exatamente. E o mais legal, eu consigo fazer isso, por exemplo, o que você citou, as 30 máquinas que você recebeu, você consegue fazer isso simultaneamente, através da rede e tudo mais. Então, eu não preciso fazer uma, depois fazer outra, ou então fazer duas, e ter que estar esperando o processo concluir para poder fazer o checklist ali. A ferramenta, ela tem uma sequência que será seguida, que você já preparou aquilo, já homologou, e no processo de produção aquilo vai funcionar da forma que você determinou. Então... Ótimo, então acabou aquela de ficar, pega um CD, boota a máquina, instala o Windows, Next, aí instala o Office, isso aí não precisa mais com essa ferramenta, né? Não, isso aí vai ser tudo automatizado. Eu costumo brincar que você pode colocar para fazer o deployment e tomar o seu café. Ótimo, ótimo, ótimo. Quando você voltar, já vai estar tudo pronto, é só entregar pro colaborador, para a pessoa que for utilizar, já com tudo prontinho ali. Perfeito, agora toca aí, eu queria só para nivelar a ideia, o conhecimento, para todo mundo entender exatamente o que é esse. Muita gente não tem muita ideia do que é o deployment, que dá para fazer isso, então é legal que agora todo mundo já sabe o que é. Exatamente. Vamos lá. Então aí, para quem não me conhece aí, ou vai assistir posteriormente pela primeira vez essa palestra aí, eu venho sendo premiado pela Microsoft como MVP desde 2014 e sempre com uma competência técnica voltado para o Windows Client, que engloba deployment e assim por diante. Como eu mencionei, eu sou Windows Deployment Solution Specialist na Icena. Eu atuo diretamente na parte de projetos e implementação da solução MDT, integrado com WDS, ADK e o SMT, que são algumas ferramentas que são utilizadas dentro de todo o processo de deployment. Daí os meus canais de social media e blog, como eu falei, tem o meu canal no YouTube também, Facebook, o blog, o Twitter, e aí novamente o meu contato, tá? Se vocês podem ficar à vontade. E esse ser que vocês estão vendo aí nessa imagem sou eu. E a galera pede para mim, de vez em quando, mostrar, mas não curto muito. Foi até bom, o Ricardo falou, não precisa aparecer. Falei, amém. Então, não precisa aparecer, graças a Deus. Então, vamos seguir com o conteúdo, é o principal do evento. Então, vamos lá. Esses aí são os meus contatos. Fiquem à vontade para me contatar aí. Vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente inicia um processo, né, digamos um projeto de deployment, um projeto de migração de sistema operacional, a gente enfrenta alguns desafios que são bem chatinhos de resolver às vezes quando você não tem uma ferramenta própria para te auxiliar nisso, ou não conhece diretamente o que você precisa fazer para alcançar esses objetivos, para vencer esses desafios. Então, eu quis trazer para vocês exatamente isso, alguns desafios que eu enfrentei quando eu comecei a trabalhar com deployment e quando eu comecei a atuar diretamente dentro das empresas, onde a gente encontra diversos cenários e em muitos casos a gente tem que entender um pouco do negócio que a gente está atuando, do que o cliente precisa fazer e qual é o objetivo daquele projeto. Eu peguei projetos que o cliente tinha uma ferramenta que não era uma ferramenta de deployment, era uma ferramenta de clonagem de disco. Todo mundo vai lembrar do Ghost. Utilizavam ainda, a Microsoft facilitou muito, convertendo aí o Windows, a instalação do Windows para uma imagem, para um arquivo único, e colocou o Sysprep para conseguir fazer a generalização da imagem.
tá? Para quem não sabe, generalização da imagem é você limpar os identificadores únicos daquela máquina, como os SIDs, algumas chaves de registro própria para aquela máquina, drives genéricos, enfim, uma infinidade de parâmetros e recursos que são próprios da máquina, são próprios daquele computador, que elas são limpas, são removidas durante a generalização utilizando a ferramentinha que é um utilitário do próprio Windows, tá? Lá dentro do System32, a pastinha chamada sysprep. Então vocês conseguem fazer isso, sysprep /generalize OOBE, e quando você reinicia a máquina, você pode entregar para outra pessoa que ele vai solicitar aquela OOBE, né, o Out of Box Experience para o usuário, colocar o nome da máquina, nome de usuário, assim como vocês recebem de diversos fabricantes, Dell, Lenovo, HP, você compra um computador, você recebe ali aquela máquina que vai solicitar essas informações para você. Exatamente. Deixa eu só te interromper um minutinho. É que eu sei que tem muita gente que não conhece esse prep, que não sabe, que bem, aí eu quero que você complemente. É bem importante, sempre que você formatou a máquina e aí fez um clone lá com o Clonezilla, com qualquer um cara desses de clone que seja, você tem que fazer o sysprep, porque senão quando você coloca no AD, se você sai só clonando e subindo máquina, quando você coloca no AD pode dar um monte de confusão. Eu já tive problema com isso, que o cara do N1 lá fez um monte de clone, mas ele fez sysprep e botou na rede, começou a dar um monte de merda no AD, porque o AD se perdia, porque no final o número do Windows é o mesmo, né? Ele acha que tem vários Windows iguais na mesma na rede, né? Exatamente. Os identificadores de segurança, eles ficam duplicados na rede. E aí você tem uma série de problemas de ter máquinas, o AD entendendo que as máquinas são duplicadas. É importante, sim, o sysprep, toda vez que você vai criar uma imagem, ou clonar uma imagem, aí vai depender da ferramenta que você está utilizando, você deve utilizar rodar o sysprep para fazer a generalização, tá? Para ele remover esses identificadores dessa máquina, e quando você instalar essa imagem, né, em um computador, em uma outra máquina, ela possa receber a identidade própria dela, né, digamos assim, resumindo a coisa. Ela vai receber a identidade própria, e se ela ingressando num domínio, ela vai passar essa identidade lá para o AD, e ele vai conseguir gerenciar essa máquina. Tá? Mas hoje nem tanto. Tá? Mas antigamente, quando você clonava máquinas, você tinha e aí era um caos total, porque se você clonasse uma máquina, você capturava tudo que estava no disco ali, inclusive drivers, enfim, um monte de coisa, que você só poderia injetar aquela imagem, né, restaurar aquela cópia diretamente no hardware igual. Se você colocasse em qualquer outro hardware, um hardware diferente, a famosa tela azul aparecia, porque você estava clonando até os drivers, os apontamentos dos drivers também. Com a chegada do Windows Vista, isso aí foi modificando, porque a gente roda o sysprep, já melhora. Com o Windows 8, ele já consegue gerenciar isso muito melhor, e com o Windows 10 também. Então você consegue, por exemplo, instalar em uma máquina, tirar o disco daquela máquina, injetar em outra, colocar em outra, e ele vai reconhecer ali como se fosse uma máquina nova. Ele vai verificar os dispositivos que tem ali, e, se possível, ele vai colocar um drive genérico para funcionar até que você instale um novo. Então a famosa tela azul, por conta de drivers, nesse cenário de imagens é bem reduzido. Tá? Mas a gente falando dos desafios aí, o primeiro deles é reduzir a complexidade. Quando eu falo complexidade, é que você tem um ambiente onde você tem diversos fabricantes, diversos modelos de máquina, e aí você precisa fazer a implantação dessas máquinas, e muita gente o que faz? Se é notebook, eu vou criar uma imagem específica para notebook. Se é desktop, eu vou criar para desktop. Não é necessário, tá? Não é necessário fazer isso. Você pode ter uma única imagem que vai servir para notebook, desktop, modelo ABC, XYZ e assim por diante. O que tem que entender é que a imagem ela é do Windows. Ela não é da máquina. Se é desktop, eu vou criar para desktop. Então, o que acontece? Essa complexidade é você entender e poder escolher as ferramentas para trabalhar, seja MDT, seja WDS, seja um script em PowerShell que você criou para fazer a implantação. Tá? Você tem que saber conduzir e escolher a melhor ferramenta para aquele momento. Tá? Tem o System Center, Configuration Manager e assim por diante. Tá? Outro desafio é manter essa padronização, igual eu mencionei.
eu tenho diversos modelos e fabricantes que precisa executar o Windows na arquitetura x86 ainda. Enfim, eu preciso padronizar, eu preciso ter essa padronização de todo o meu parque para utilizar determinado tipo de imagem do Windows, determinado tipo de aplicação e assim por diante. Tá? O que muita gente cria, e aí é devido às limitações da ferramenta, por exemplo, o WDS, ele não consegue fazer instalação de aplicações separadamente da imagem. A não ser se você selecione isso através do arquivo de resposta, chamando um script que vai buscar isso na rede, e assim por diante. Aí você não está reduzindo a complexidade. Você está aumentando a complexidade porque você vai ter que criar diversos arquivos de resposta, diversos scripts para fazer uma coisa que teoricamente seria simples. Tá? Então, dentro do WDS, que é uma ferramenta mais, eu costumo dizer que é uma ferramenta mais engessada, e é uma role do Windows Server, eu preciso ter diversas imagens para atender alguns cenários dentro da mesma empresa, por exemplo. Eu posso precisar que o setor financeiro tenha 2 aplicações distintas do restante da empresa. Então, nesse caso, ou eu crio mais um arquivo de resposta completo e tudo mais, ou eu crio uma imagem com mais 2 aplicações, que só vai servir para o setor financeiro. Tá? Então, a padronização aí, ela foge um pouco quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta. Não só dentro do meu Microsoft, tá? A gente tem outro, tem o Acronis, tem o Snap Deploy, enfim. Mas eles não são baseados em sequência de tarefas, como vocês vão ver que o MDT é. A redução de riscos, aí eu não estou entrando no mérito de segurança, tá? Mas no risco de você entregar máquinas ou sistemas para os usuários trabalharem, faltando alguma aplicação, faltando, por exemplo, a instalação do RP da empresa. Eu já vi cenários assim acontecer com muita frequência, porque a empresa não tinha um checklist para fazer tudo manual, mas não tinha um checklist para conferir depois. Eu instalei o Office, eu instalei o Adobe, o leitor de PDF que for, o descompactador, enfim, não tinha isso. Então uma máquina saía com todas as aplicações, outra saía faltando uma, aí o usuário liga, enfim. Tá? Então a gente reduz esses riscos de abertura de chamado, risco de uma máquina aí com o nome incorreto ou com, digamos, com sistema de particionamento incorreto para determinada localidade, uma unidade organizacional que ela foi inserida incorreto, se você não fazer a pré-criação daquela conta dentro do AD, enfim, tá? É uma série de fatores que podem prejudicar muito todo o processo de deployment aí, todo o processo de implantação do Windows. Quando a gente fala deployment, vale ressaltar que a gente não está falando só de entrega da imagem, só você chegar ali, instalar o Windows e pronto. A gente está falando de todo um processo, toda uma cadeia que ela deve ser bem organizada e bem definida, utilizando a ferramenta correta. O ponto mais... Sim? Isso que você falou aí de entregar a máquina faltando coisa, eu já vi acontecer muito isso. E assim, eu cuidava do helpdesk e vivia tomando porrada e vivia batendo em nenhum por causa disso. Até que a gente começou a realmente usar até o processo de fazer a máquina igualzinho para todo mundo, depois o checklist, checar, porque quando você está entregando uma máquina, ok, mas quando você vai fazer um deploy, tipo, fazer um rollout de trocar a máquina de todo mundo em 2 meses, 1 mês, você acaba esquecendo. Então, ter o processo é muito importante. Exatamente. Quando você faz poucas máquinas, isso é fácil de você gerenciar, até mesmo conferir máquina a máquina. Mas quando, por exemplo, eu estava no último projeto que eu fiz, estavam sendo implementadas mais de 300 máquinas. Então não dá para você gerir e ficar olhando máquina a máquina. Tanto que o cliente falou, Eduardo, eu consigo com o MDT aí, por exemplo, quando a máquina terminar todo o processo, ela desligar? Porque depois eu só vou embalando e pronto. A gente confere o log e boas. Falei, dá para fazer. Ele, então coloca para mim, porque eu não quero ter que ficar desligando máquina a máquina. Eu quero que ela faça o processo para mim. Porque aí, sabendo que a máquina desligou, é porque o processo foi concluído com sucesso. Se ela aparecer uma telinha lá, que é a tela de alerta ou de erro, vamos verificar o que ocorreu, vamos analisar logs e tentar corrigir. Falei, tranquilo, vamos lá fazer dessa forma que você quer. Porque na teoria tem que ser a minoria, né, que dá problema, né? Exatamente. Se você homologou todo o processo antes de colocar isso em produção,
aquilo ali tem que funcionar perfeitamente. A gente sabe que dizem que informática é uma ciência exata, né? Mas tem algumas coisas que rodam por trás aí que nunca dá certo, às vezes, as coisas. Tem dia que nada vai funcionar, mesmo você testando, às vezes. Mas, enfim, é a famosa lei de Murphy, né? Então, no dia que ele está do seu lado, a gente costuma brincar no trabalho, no dia que você acorda com ele do lado, nada vai funcionar. Mas tranquilo, isso aí é bem simples de resolver, porque você já testou e você já vai direto ali ao ponto. Você olhou o log, aí quem não gosta de ler log, infelizmente, vai ter que ler. O log não é nada pequeno, então, porque o MDT ele coloca em log todos os passos que ele está executando ali, e é diversos logs. Eu vou mostrar para vocês aqui, é gigantesco a quantidade de logs. Quanto mais passos você colocar na task sequence, mais log ele vai gerar. Mas enfim, a gente falou de reduzir a complexidade, ter uma padronização, o desafio de padronizar tudo, reduzir os riscos. E uma outra coisa importante, né? O compliance ali. A aplicação que está instalada em determinada máquina, ela deveria estar ali. Né? A quantidade de Office instalado é o que eu tenho no meu licenciamento. Então, isso é bem importante, se você gerir isso, tem gente que consegue gerir isso com planilha, né? Meio complicado. Se tiver um dado incorreto ali, outras utilizam softwares de inventário, que já facilita bastante, né? Enfim, o Configuration Manager tem a parte de compliance lá que você consegue acompanhar tudo certinho. Como o MDT, ele é uma ferramenta exclusivamente de deployment, ele não tem uma parte de relatório, digamos assim, tá? Mas como você tem um ambiente centralizado para poder gerir tudo, você consegue criar algumas condições e até mesmo utilizar uma base de dados rodando em SQL para manter esse compliance. Então, eu determino que tal máquina vai receber determinado nome, se for o caso, determinado IP, vai para tal unidade organizacional, tem XYZ de aplicações a serem instaladas. Isso tudo fica dentro de uma base de dados e você pode gerir que essa máquina, você pode validar que aquela máquina que está sendo implementada ali naquele momento é a que você definiu na base de dados através do MAC, do serial number dela, do ID, enfim, são registros específicos do hardware que o MDT faz uma validação diretamente utilizando o Queries WMI. Né? E aí, com tudo isso, como é que eu aumento a produtividade da minha equipe que está lá na ponta? Deixando com que eles continuem fazendo o processo todo manual, deixando que eles esqueçam de instalar uma aplicação e tenha que fazer um retrabalho, assim por diante. No momento de uma migração, por exemplo, a empresa está com o Windows 7, vai para o Windows 10, tem uma mudança e o usuário sempre tem aquele problema com mudança, né? Principalmente quando se trata da parte de interface do sistema operacional. Você tem que levar isso, dar a melhor experiência para o usuário, mesmo mudando de sistema operacional, mesmo mudando de interface. Ou seja, como é que a gente mantém a experiência do usuário? Mantendo todos os dados dele onde eles estavam antes, atalhos que estavam ali no desktop, na barra de tarefas, permanecer, os dados deles sempre alocados no mesmo local, as aplicações iguais, todas configuradas como eram antes. Tá? Então, como é que eu consigo fazer com que eu vença todos esses desafios aí? Automatizar o processo. Não tem outra palavra, eu não encontrei outra palavra para definir isso daí. Tá? Eu me reduzia, para vencer todos esses desafios aí, eu preciso automatizar o processo. Quanto mais automatizado, menos problemas eu vou ter. O trabalho repetitivo, manual, ele sempre vai gerar erro. Aí, quando você começa a fazer uma coisa várias vezes, ela tende a ter maiores problemas, porque você vai ganhando tanta confiança naquilo que você está fazendo, que chega uma hora que a confiança começa a atrapalhar demais. Então, é o tipo de você vai fazer uma prova que você sabe que aquela prova é tão fácil que você acaba errando a questão. Tá? Então, esses são os desafios. E eu não sei, os participantes podem até colocar aí no chat, quem está assistindo lá pela transmissão do Facebook pode colocar no comentário. Se vocês se identificaram com algum desses desafios aí. Pode ser todos, 1, 2, enfim. Coloquem aí para a gente saber.
se vocês já passaram por isso e como vocês podem fazer, alcançar, vencer esses desafios aí, utilizando uma ferramenta muito bacana. E por sinal, ela é gratuita, tá? E muita gente... Faltou falar isso, esse é o chamariz, né? Isso aí é o que chama. O MDT ele é completamente gratuito e todas as ferramentas que ele utiliza também, tá? Por exemplo, o pacote do ADK, o User State Migration Tool, que é a ferramenta para migração de estado e perfil do usuário, tudo é gratuito, tá? Tirando o SQL, a não ser que você queira utilizar o SQL Server Express, que dependendo da quantidade de registros que você vai colocar na base de dados, ela vai suportar muito bem. A integração com WDS, ela já pode ser feita se você instalar no Windows Server, é uma feature que você já está licenciado e assim por diante. Tá? Então, é basicamente isso daí, tá? Se o pessoal colocar aí no chat, pode me interromper aqui, tá? Pode deixar. Enquanto isso, vamos lá. Todo o MDT, digamos assim, ele é baseado em ferramentas que muita gente conhece. Né? Eu coloquei as exclamações e as interrogações aí, porque algumas pessoas conhecem, mas quem não está muito ligado à área de client aí, de deployment, acaba não conhecendo. Mas o MDT, ele tem as mídias de boot, que é baseado no Windows PE, né, que é o Windows Pre-Installation Environment, que nada mais é de um Windows que ele inicializa apenas com prompt de comando e é utilizado para você fazer manipulação do Windows já instalado na máquina, fazer reparação, backup de dados do usuário, caso a máquina não consiga mais subir, tá? Então, você consegue ligar a máquina através desse Windows PE, fazer reparação, cópia de dados, captura de imagem, fazer o deploy da imagem que você capturou e assim por diante. Vamos lá. Arquivos latente, arquivos de resposta aí, que é um arquivo XML, com extensão XML, que você configura tudo o que será respondido dentro da tela do setup do Windows. Então, particionamento, o nome da máquina, enfim, depois, se ele vai te pedir a chave de produto, dá para definir uma série de fatores, inserir chave no registro. Só que é um arquivo bem chatinho de você mexer, você tem que entender exatamente todos os passos, e para criar esse arquivo eu utilizo o WSIM. Né? Também faz parte do pacote do ADK e é gratuito. E por fim, eu utilizo uma ferramenta chamada o SMT para fazer o backup dos dados, backup e restore, tanto dos dados dos usuários que estão naquela máquina, quanto os perfis dessas contas, como por exemplo, eu consigo fazer o backup das configurações do Outlook daquele usuário, dos usuários que estão ali. E quando eu fizer o restore, aquela configuração do Outlook já vai estar pronto, o usuário só vai clicar ali e vai abrir como se ele estivesse na máquina dele anterior, trabalhando da mesma forma, tá? Todas as informações estão ali. Diversas informações de aplicações, ele também se baseia em arquivos de configuração XML, então a gente consegue fazer diversos ajustes e criar arquivos de configurações personalizados, onde eu consigo definir, por exemplo, que ele vai salvar os favoritos e os certificados que estão instalados no Firefox, no Chrome, enfim, tá? Eu consigo fazer. Ou aquela aplicação, o seu Instant Messenger corporativo, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, a gente utilizava o Spark. Então, ele salva os históricos dentro da máquina, mas por padrão, o SMT ele não conhece essa ferramenta, esse comunicador. Então, ele vai lá, a gente pode definir o caminho, ele vai capturar e vai devolver no momento do restore para o mesmo local. Só que o que o pessoal comete muito erro é que eles tentam fazer o restore de todas as informações visando só os dados do usuário, não as configurações da conta, do perfil. E para isso, eu preciso que as aplicações já estejam instaladas. No caso do Outlook, eu preciso exatamente que ele já esteja instalado para poder o SMT consiga fazer o restore daquela conta e toda a configuração. Ok? Algumas ferramentas só, tá? O MDT ele tem diversas outras ferramentas conhecidas aí, e todas essas que eu citei, você consegue utilizar elas de forma separada,
ou utilizando scripts, VBS, PowerShell, para automatizar um pouco disso daí, tá? Mas sempre uma coisa ou outra será manual, tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, o que o MDT pode trazer para a gente, tá? Deixa eu... Opa, vai ter até demo, agora vai, hein? Vai, É tem que ter isso a que o demo, né? pessoal gosta de demo. Quem gosta de demo aí levanta a mão. Ou pisca pra gente ver se vocês estão prestando atenção e acordados. Manda aí para piscar na telinha aí. Bom, vamos lá. Eu já tenho aqui, tá instalado aqui em um Windows Server 2016, mas vale lembrar que o MDT ele pode ser instalado em uma estação executando um Windows Client, desde o Windows 7 e Service Pack 1 para cima, tá? O Windows Server 2000, a documentação diz 2008 R2, mas de acordo as outras ferramentas, que aí pode não rodar no 2008, eu sempre recomendo subir numa versão mais atual, mas ele funciona também na anterior, tá? E não precisa ter uma máquina super potente, né, para rodar isso, né? Não. Na verdade, a máquina que vai ter o MDT instalado, ele só tem as ferramentas para quando você precisa fazer qualquer tipo de ajuste. Por exemplo, o que ele demanda muito mesmo é rede. Porque todo o tráfego ali de envio, recebimento de requisição, o envio dos pacotes que estão na imagem, das aplicações, demanda muita rede. Mas uma placa Gigabit, ela suporta muito bem, ele tem um trabalho muito bacana de envio e recebimento desses dados aí. Mas a máquina, eu já fiz em... Essa máquina aqui, por exemplo, ela está rodando, ela tem 4 GB, mais ou menos. É 4 GB de memória. Ela roda muito bem, tá? Eu já tive processos em localidades remotas, por exemplo, escritórios de filiais, onde a máquina tinha 2 GB. Foi disponibilizado a maquininha ou uma máquina virtual, roda em máquina virtual perfeitamente, e funciona com uma beleza. Tá? Então, os recursos de hardware para rodar MDT são mínimos. Tá? Duas coisas. Rede, que a gente tem que se atentar aí, dependendo da quantidade de máquinas que estão sendo implantadas, a gente tem que habilitar ali o multicast do WDS para enviar a imagem. E uma outra é o armazenamento. Eu preciso ter espaço. Porque cada imagem que você cria, dependendo da quantidade de recursos, de aplicações que você coloca dentro dessa imagem, ela pode passar aí tranquilamente dos 5, 6 GB. Tá? Eu já vi imagens aí passando dos 50. Pode ser surreal, mas tem. Por exemplo, universidades. Eu tive um aluno, por exemplo, que a imagem eu acho que estava beirando isso. Então, tinha muita coisa pesada, porque como ele tinha que levar isso tudo e a maioria dos softwares, ela não dá suporte a você fazer a instalação não assistida deles, ele precisava colocar isso diretamente na imagem para poder entregar. Então ele acabou optando por colocar tudo que teria no laboratório da universidade dentro da imagem. A imagem ficou extremamente gigante para ser implantada. Aí o multicast rola muito bem, mas o processo de deployment demora horrores. Mas enfim, o que é o MDT? A gente vem falando MDT, Microsoft Deployment Toolkit, enfim. O MDT ele é um conjunto de ferramentas, um conjunto de scripts que se baseia em um deployment share. Deployment share é simplesmente uma pasta compartilhada dentro do servidor, gerenciada através de um MMC, que é chamado de Deployment Workbench, que é esse carinha aqui. Quem trabalha com MMC, quem gosta de colocar, agora não mais, né? Tô vendo que o Natan tá aí, agora ele vai falar que é o... Não liga pro Natan, não. O Natan não sabe nada. Mas ele dá os pitacos, então... Natan é igual o Clodovil. O Natan é o Clodovil. A encarnação do Clodovil. Novo apelido aí, pessoal. Gravem isso. Já vem, ele sabe que eu usou ele de verdade. Pra isso que é meus amigos. Então, ele é um MMC já pré-configurado. Quando a gente já inicializa esse MMC, ele não vem. Deixa eu ver se o Zoom já está aqui. Tá.
Deixa eu ver se eu lembro como é que usa isso. Ah, tá aqui. Ele só vem com essa partezinha aqui, ó. Os deployment shares são esses dois carinhos aqui que eu criei. Recomendação, boa prática da Microsoft. Sempre ter no mínimo os dois deployment shares. Um, para criação das imagens, que muita gente chama de ambiente de teste. E o outro, o ambiente de entrega da imagem, que eu costumo chamar de ambiente de produção. Então, toda vez que eu citar, vai ser entregue em produção, eu estou falando do deployment share, que eu vou fazer toda a implantação das máquinas que vão para o parque realmente, enquanto o build image é onde eu vou utilizar máquinas virtuais para fazer a criação da imagem. Outra recomendação para a criação de imagem é utilizar máquina virtual. Tá? Pode ser qualquer player. VMware. Você fala máquina, você fala para testar, para fazer o teste ou para rodar o MDT? Pode ser para rodar o MDT, ele roda em máquina virtual. Mas para você, eu digo para você criar a imagem. Ir lá, instalar o Windowsinho lá, fazer as configurações que você quer e depois ele capturar aquela imagem. Tá? Por que isso? Porque quando você instala no hardware físico, ali, numa máquina física, ela tem uma série de outros fatores, uma série de hardwares ali, de plaquinhas que vai ser instalado algum tipo de driver, mesmo que genérico. E às vezes, na hora que você roda o sysprep, ele não consegue limpar 100% daquilo. Então, digamos que a imagem ela não vai vir 100% pura, limpa. Vai ter algum resíduo ali daquele hardware. Tá? Então, a Microsoft recomenda, faça numa máquina virtual. Ela recomenda a Hyper-V, né, porque é o virtualizador dela. Mas a gente perdoa. Né, mas funciona em qualquer outro. Tá? VMware, tem um amigo nosso, se falar Citrix, ele endoida. Ele falta ter um infarto, mas também funciona. Eu já vi gente fazendo e passando raiva com Citrix, mas tudo bem. Deixa pra lá. Tem uma pergunta aqui, do Leandro Escardua, eu acho que é assim que fala seu nome. Boa noite, Eduardo. Você já usou o MDT para fazer deployment de Windows Server 2016? Legal. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu nunca fiz. Mas ele suporta deployment de Windows Server. É que geralmente a gente usa isso daí para fazer mais deployment de endpoint mesmo, exatamente. Não de servidor, né? Servidor usa outras táticas. O servidor você acaba tendo a sua grande maioria virtual, aí você usa templates, você usa de outras formas, né? Exatamente. Talvez por causa disso. Mas dá para utilizar, ele suporta, ele tem uma task sequence própria para isso, tá? Um template de task sequence que é próprio para você fazer. Dá para criar imagem de Windows Server, por exemplo. Você não quer ficar instalando toda vez que você fazer o deploy daquele servidor ou dos servidores, você tem que ficar instalando o .NET Framework 3.5, que é um saco. Legal. Você vai e cria sua imagenzinha com esses frameworks, algumas coisas que você precisa, e depois você consegue fazer o deploy. Mas, como o Valdeci e o Ricardo mencionou, a gente costuma criar templates e utilizar outro processo de automação aí. Mas enfim, olha só, eu tenho 2 deployment shares que, por sua vez, vai ter as aplicações, sistemas operacionais. Uma coisa que eu achei fantástica no MDT é isso daqui. A possibilidade de você ter a entrega automatizada de drivers. Eu não preciso ter aquela pasta gigantesca de drivers e ter que estar executando um a um. Primeiro eu instalo o vídeo, reinicio a máquina, depois eu instalo esse, vou instalando. Tá? Aqui eu faço de forma automatizada e o MDT selecionando, validando qual é o fabricante e qual é o hardware daquela máquina. E aí ele vai lá, escolhe dentro da pastinha que eu selecionei todos os drives e injeta na máquina e depois ele aplica. Tá? Eu consigo ter pacotes aqui, instalações de updates offline, de segurança, language packs e assim por diante. A partir de algumas configurações avançadas e o monitoramento. Tá? E aqui, que é o mais legal. O mais legal do MDT, diferente de diversas outras ferramentas, é a possibilidade de você trabalhar com sequências de tarefas. Ou seja, eu crio minhas task sequence, ou a task sequence, e essa task sequence ela vai ter uma sequência que será executada uma após a outra, atendendo condições. E eu posso definir essas condições. Por exemplo, deixa eu abrir uma aqui.
olha só, eu tenho aqui uma task sequence onde eu vou fazer o deploy de uma imagem customizada da minha empresa, por exemplo, do Windows 10 versão 17.09. Já está na hora de fazer a 18.09, né? Quando sair aí. A 18.03 nem vai entrar aqui. Enterprise, Pro e assim por diante, tá? Para criar, é muito simples criar uma task sequence. Eu vou colocar aqui, ó. Essa é Olha aí, hein? Quem sabe faz ao vivo, hein? 0231, né? 30 aí. Qual é o episódio de hoje? É o 31, 0231. Pronto. Pronto aí. Deploy demo. Posso colocar um comentário aqui e tudo mais. E aí eu posso selecionar dentro de alguns templates. Olha só que legal. E aí, como eu mencionei, eu tenho aqui as de Windows Client. Essa aqui até aqui. E eu tenho as de Windows Server. E ainda tenho a possibilidade de criar VHDs diretamente com o MDT. Então, eu consigo fazer os meus templates de VHD ali e tal, dos discos virtuais, colocando diretamente, fazendo isso, o deploy diretamente no VHD. Tá? Algumas outras, essa aqui de cima, essa SN Custom Task Sequence, é uma task sequence customizada que eu fiz e eu posso utilizar como template. Isso é legal, porque eu não preciso utilizar sempre aqui os templates padrão do MDT, tá? Eu consigo criar eu posso criar uma aqui através da Standard Client Task Sequence, fazer todas as configurações que eu quero, vou lá e capturo com o System Center você consegue exportar, fazer o export e depois fazer o import. Com o MDT ele não tem essa opção, nativamente ele não consegue fazer o export desse template aí, digamos assim, o que você vai criar. Mas você consegue, por exemplo, aí fica uma dica para o pessoal que já utiliza o MDT, aí fica toda vez que precisa criar uma task sequence, vai lá, seleciona o template, configura tudo novamente. Você pode vir aqui no meu Production DS, dentro de Control. As pastinhas que eu tenho aqui, elas são referentes ao ID que eu defini na task sequence. Por exemplo, aqui, ó, 10. E eu tenho um arquivinho, olha só. Por que eu falei que são ferramentas conhecidas? Se eu faço manualmente, eu vou precisar abrir o WSIM e ir criando o meu arquivo de resposta e testando, validando esse arquivo. Com o MDT, quando eu crio uma task sequence, automaticamente ele gera o arquivo na Attend para aquela task sequence. Eu já tenho uma automação, já tenho uma padronização do que vai ser executado aí, tá? E aqui dentro da TS, é tudo o que a gente visualiza lá dentro desse processo aqui. Deixa eu concluir. Eu vou selecionar aqui o sistema operacional. Eu tenho aqui uma Enterprise Multilanguage. Eu posso já definir uma chave MAC ou um produto key específico, né? Uma chave de varejo aqui. Ou não especificar nada e utilizar um servidor KMS. Ou posteriormente uma base de dados. O full name, eu vou deixar aqui do jeito que está, para a gente, que seria o nome da organização. A homepage do Internet Explorer, que ninguém usa. Eu posso especificar aqui um sendo administrador local, ou deixar isso para ser definido posteriormente. Eu costumo colocar aqui. Como é para depois, a gente pode criar sei lá, uma GPO, pode ter uma GPO para modificar essa senha ou utilizar qualquer outro recurso. Pronto, eu criei aqui e eu tenho uma opção de View Script. Olha só. O que é isso? Isso aqui é um script PowerShell que eu consigo automatizar também a criação de tudo dentro do MDT. Tá? E ele já te mostra o que foi feito. Você pode salvar isso aqui com a extensão .ps1 e depois executar fazendo as modificações devidas no nome da task sequence. Tá? Legal, finish. Aqui eu já tenho. E aqui é a task sequence que eu acabei de criar. E ela tem apenas as informações padrão que está dentro do template. Inicialização, validação. Olha o tanto de passo que esse cara tem. Você vai automatizar tudo, tudo. Aqui dá para automatizar até a parte de refresh da máquina, captura das configurações de rede. Tudo isso daqui que vocês estão vendo de forma gráfica
está aqui, dentro desse arquivinho aqui. Então, esse arquivo .ts, ts.xml, eu quero criar um template dele. Beleza, muito simples. E aí fica a dica para vocês. Você copia, vem aqui na pasta templates, coloca aqui. Lógico, esse aqui já está feito, mas eu vou colocar como com 3 bis, né? Eu abro o arquivinho aqui novamente e vou mudar o nome que dele está aqui em cima, senão ele vai aparecer lá como Standard Client Task Sequence. Task Sequence. Legal. Beleza. Vamos lá ver como é que, se ele já aparece pra gente. Vou colocar aqui só para... Então, next, olha aqui. Então, todas as configurações que eu teria feito lá, ele já aparece quando eu criar a Task Sequence, tá? Vamos criar aqui só para vocês conseguirem visualizar. Vou deixar sem um administrador. Eu criei dessa daqui, ó, a TS 001. Eu vou abrir a de cá. Deixa eu ver se ele vai. Carregou. Vamos abrir a outra e ver se elas estão iguais, tá? Elas devem ficar iguaizinhas. Se não ficar, é porque eu copiei errado. Mas tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu acho que essa TS aqui não tinha muita coisa. Ah, tá aqui. Uma coisa que não é específica aqui, é diferente. Aqui, essa aqui, remove TS. State Capture está aqui em cima. Ela não veio, eu acho que eu copiei acabei querendo dar errada, mas tudo bem. Eu poderia criar aqui agora outra coisa. Ah, não apareceu, legal, tranquilo. Então, a gente copia aqui e cola, que ela vai aparecer cá no final, da onde ela não deveria aparecer, ela deveria aparecer aqui em cima, mas tudo bem. Cadê? Deixa eu ver onde ele está parar. Você consegue copiar de uma TS para outra também. Mas às vezes ele some dentro do caminho aqui, tem muito lugar. Copiar, vamos colar de novo aqui, ver se ele aparece. Opa, vamos lá. Beleza. Deixa eu ver se ele vai aparecer agora. Ao vivo tem que ter emoção, sem emoção não vale. Senão não parece que é de verdade. Ué. Gravou e tá passando aí, tá enganando o pessoal. Deixa eu ver se ele cola aqui. Ah, tá aqui, colou. Aí você consegue mover para aqui para baixo. Pronto. E aí eu consigo fazer essa movimentação entre diversas task sequences e assim por diante. Tá? Uma outra coisa legal que eu mencionei, que é a relação à padronização. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu falei de condições, né? Uma ação na task sequence ela só será executada se eu definir uma condição para ela. Por exemplo, se eu vier aqui embaixo criar, olha a infinidade de coisas que eu consigo fazer, rodar um line, um arquivo BAT, CMD, PowerShell Script, eu posso definir variáveis que são definidas da task sequence, instalar updates offline, particionamento de disco, instalar ou fazer upgrade de sistema operacional. As rules, legal. Eu já falo e eu já demonstro a questão da instalação da parte do sistema operacional. Eu mostro para vocês aqui. Mas se eu criar aqui um novo grupo, vou colocar aqui notebooks. O que acontece? Dentro deste grupo aqui, notebooks, eu poderia definir que uma determinada aplicação, e aí eu já mantenho o compliance e a padronização de determinada imagem. Notem que eu não estou criando eu não tenho uma imagem específica para
para notebook ou para desktop, tá? Aqui é bem genérico. Então, vou selecionar uma única aplicação. Digamos que aí eu tenho aqui, ó, o cliente da WatchGuard da VPN. Legal. WG VPN client. Ok. Esse grupo aqui, ele só vai ser executado se eu posso colocar aqui, ó, se todas as condições ou qualquer uma das condições forem executadas. Como eu vou definir uma única condição, eu não preciso colocar esse if, ele já vai existir. Aí eu consigo definir essas condições baseado nas variáveis de task sequence, na versão de sistema operacional. Eu posso fazer filtros WMI aqui, fazer uma query ali e tal. Configurações de registro, software, se ele está instalado, por exemplo, plugins para navegador, se determinado software, né, se o navegador tiver instalado, beleza, executa essa ação. Se não, beleza. Página ou propriedades de um determinado arquivo, olha só. O caminho do arquivo, a versão, o timestamp e assim por diante. Mas eu quero definir uma variável que é muito mais simples, que é a isLaptop. Se for igual a true, beleza. Se essa a variável de task sequence, que é a isLaptop, for igual a true, executa essa ação aqui, executa esse bloco. Se não for, beleza, passa daqui e vai para o próximo. Aí isso eu posso fazer para infinidade de coisas. Aí eu posso definir diversas opções, não só para grupos, mas também para uma ação específica. Aqui ele está fazendo recovery for domain. Por exemplo, uma aplicação específica que eu preciso que determinado software esteja instalado. Aí ele vai buscar o MSI e tudo mais. Uma outra coisa bem interessante é que o pessoal acha que para automatizar e fazer instalação não assistida de determinados softwares, ele precisa especificamente de um pacote MSI. E isso não é verdade. A maioria dos softwares, XE, por exemplo, por trás ele tem um command line de instalação silenciosa. A Adobe tem, diversas aplicações têm. Caso aqui, ó, Adobe. Esse aqui é o Adobe Flash Player. Se eu não me engano, ele é um MSI. Ele é um MSI. Então eu chamo o MSI exec, faço a instalação, passando os parâmetros para ele fazer a instalação não assistida dessa instalação. Mas eu tenho aqui o Oracle, o Java. O Java ele é uma XE, mas ele tem um install silent que eu posso colocar como 1 e o reboot igual a 0. Eu não quero que ele faça o reboot da instalação e tudo mais. Microsoft. Aqui eu tenho o Office, eu tenho o SQL Server, Management Studio. O que eu faço? Também é uma XE. Então é muito simples às vezes de descobrir, tá? Por exemplo, deixa eu verificar esse Management Studio. Aplicações. Olha só, ali o meu deployment share, lá aqui, isso aqui tudo é lógico, tá? E aqui eu tenho uma parte dentro do explorador de arquivos. Eu vou abrir aqui o prompt. Então, SSMS. Deixa eu ver se ele te dá a opção. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Tem uns softwares que ele consegue te mostrar exatamente o... Olha aí. Ajuda de instalação. /install, repair, uninstall, layout, passive, e por aí vai. No restart. Posso passar o caminho dos logs. Então a maioria dos softwares, ele te mostra essas informações aqui das instalações. Simplesmente colocando executável /interrogação. O Adobe, eu acho que a Adobe também tem, e assim por diante. Isso aí era uma dicasinha bem bacana para vocês. MSI, ou muita gente pega o pacote do XE e fica tentando converter em Fica fazendo mais difícil, né? Exatamente, fazer o mais difícil. E que muitas vezes, se você pegar esses conversores, digamos assim, para MSI, ele sempre dá algum problema. Sempre dá algum problema ali.
não converte direito, não pega uma DLL que deveria ter pego. Por quê? O que esses caras fazem? Eles simplesmente, você executa a instalação, ele vai gravando os passos ali, tudo, depois captura, encapsula isso no MSI, e na hora de executar, o MSI faz o trabalho de, como se fosse uma sequenciazinha de tarefas para fazer a instalação de todos aqueles softwares, tá? Então, por exemplo, no caso do WG, esse aqui, do Watchua, do client, e isso foi um caso real que eu tive essa demanda no cliente, que era ele fazer instalação, mas ele não colocava o atalho na área de trabalho. Todos sabemos que o usuário gosta de um atalho na área de trabalho. Até para saber que aquele software estava ali para ele utilizar. Legal. Como fazer isso? Eu simplesmente executei esse cara a partir aqui do prompt. Aí eu chamei o executável, coloquei um save inf, dois pontos, salvei no local. Ver se eu estou bom de memória. Então o que ele faz? Eu simplesmente vou executar toda essa galera aqui. Vou sair executando, vou criar um ícone no desktop. Deixa eu ver se ele vai criar aqui realmente. Tá. Ele criou ali, tá. Não terminou a instalação, não vou instalar aqui. Senão ele vai acabar derrubando minha conexão. Mas o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai criar um arquivinho de resposta. Deixa eu mostrar aqui que eu já tenho pronto. Está em aplicações. Olha só, ele vai criar um arquivinho desse daqui, passando os parâmetros do setup. Então, na hora de executar, eu vou fazer um load inf. Acho que é isso mesmo, load inf. Eu vou carregar esse arquivo. Tá? Vou carregar esse arquivo. Eu consegui fazer isso para alguns programas da Receita Federal que não tinha instalação silenciosa, então eu consegui fazer ele um arquivinho de configuração, de inicialização, passando todos os parâmetros e consegui fazer a instalação não assistida. Tá? Em breve teremos post de como fazer isso tudo aqui, lá no blog. Deixa ele não salvou porque eu cancelei o tap lá. Já, e às vezes até, se você não encontrar na internet nada, se você tem um software, você liga para o suporte, fala, eu quero fazer isso aqui, uma instalação, o próprio suporte te ajuda, né? Uhum. Também. E as pessoas geralmente não têm muito essa ideia, tem medo de ligar no suporte para perguntar, não tem a cultura de... Eu sou o cara que qualquer coisa eu já ligo no suporte, porque sempre tem uma... Sempre que os caras sabem, às vezes economizam um tempão, assim. Exatamente. Isso aqui são dicas que você foi descobrindo com o tempo, né? Foram cenários que eu precisei passar e conseguir descobrir. Às vezes, uma outra site bacana que o pessoal pode acessar para pegar é o itninja.com. Cara, é uma comunidade isso daqui que você consegue pesquisar o software e a galera coloca lá, ó, faz assim, esses são os parâmetros, e começam a debater. Às vezes não funciona para uma versão, mas funciona para outra. Enfim, tá? Vocês conseguem. A White Ninja eu usei bastante, uso bastante, porque às vezes você não está com muito tempo de ligar no suporte lá e tal, mas você tem uma comunidade que pode te ajudar e você consegue também contribuir com os caras lá, colocando o que você já descobriu de legal para fazer toda essa instalação aí. Isso que é importante, né? Não só se foi ajudado, né? Se depois você descobre alguma coisa, coloca lá, porque é assim que funciona, né? Se a gente só consome, uma hora não. Você tem que consumir e também tem que dar em troca Alimentar a alguma base, coisa, né? Exatamente. Nem que para seja falar, valeu, obrigado, deu certo, nesse aqui não funcionou. Porque esse aqui não assim que funcionou, eu consegui funciona, né? resolver dessa forma aqui, ó, acrescenta esse parâmetro aqui, mudou de nome, ou mudou de posição, sei lá. Contribua de alguma forma, tá? Não tem esse negócio, eu não sei, ou quem tá lá fazendo sabe mais do que eu não vou colocar para não passar vergonha. Não, toda ajuda é bem-vinda e todo conhecimento é válido, tá? Então, fica a dica aí para vocês, contribuir com a comunidade aí. Legal? Então, outra coisa com o MDT, para a gente já ir finalizando aqui, é a possibilidade de você executar scripts PowerShell como uma aplicação. O Office Pro Plus, que eu tenho aqui, ele é aquele Click to Run.
Legal, você criou o arquivo lá, era só passar o setup.exe e pronto, você tem um arquivo de configuração, ele ia passar, tá? Mas, dentro do MDT, como ele roda, o click to run, o instalador roda em background, o MDT, a sequência de tarefa, entendia que quando o processo era iniciado, que ele fechava aquele processo, que abriu o em segundo plano, ele dava sequência nos outros passos da task sequence. Se desse problema lá, naquele instalador, ou se ele demorasse mais tempo do que o necessário e a sequência de tarefas terminasse e a máquina fosse reinicializada. Então aí eu parei para pensar um pouquinho e me baseei no script. Por quê? Dentro do script, eu chamo o instalador, o setup, e depois disso eu coloco uma espera dentro do script. Aquela linha do script ela só vai ser finalizada quando o processo terminar. Então o MDT fica ali esperando realmente que aquela aplicação seja finalizada, a instalação dela, o código de retorno ou algo do tipo. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é multilanguage porque eu estava fazendo um teste instalar vários idiomas. Deixa eu ver. A linha é essa daqui. Ó. Então eu chamo aqui o exe, passo o parâmetro de configuração, tá aqui. E por fim, eu tenho o wait aqui. Ele vai ficar esperando esse processo ser concluído. Só que ele não conclui. O engraçado do click to run é que ele fica executando lá em segundo plano, mesmo depois de instalado. Eu faço uma validação aqui, se o código de retorno foi 0, foi sucesso. E depois eu mato o executável. E aí ele faz aqui o processo e aqui eu verifico. Aqui está comentado. Mas eu pego aqui, ó, eu faço um get process, salvo numa variável e depois eu venho um stop process. Pronto, matei, o script passa, a task sequence dá segmento. Só se esse carinha aqui for 0, né? Senão a gente para todo o processo, dá erro, estoura uma tela vermelha lá, que o cara do suporte fica maluco lá olhando para aquela tela. E é isso. Bom, deixa eu voltar aqui pro PPT. Então, basicamente, isso que eu mostrei do MDT, acho que não é nem 1% do que é possível de fazer com ele. Porque o nível de customização que ele tem é extremamente alto. Eu consigo fazer com que ele se torne uma ferramenta que possa ser utilizada em qualquer tipo de organização, grande, média, pequena, tá? Para fazer captura de imagem, fazer deploy. Tudo isso baseado em uma solução de scripts com diversas variáveis, uma infinidade de testes. Eu não posso esquecer, eu prometi, tem que mostrar, né? Pelo menos a pastinha aqui de logs. Uma pergunta, eu consigo fazer deploy de Linux com MDT? Infelizmente não. Que bom, que bom. É porque não chegou ainda o ano do Linux no desktop, né? Por isso. Quando chegar, tenho certeza que vai ter como. Parece que é o próximo. 2019 aí parece que vai. Parece que vai. Olha, chega. Olha só. Isso aqui tudo é log, tá? Perdemos os 30 seguidores agora aí, cara. Que beleza. Tudo isso aqui é log, tá? De ação que foi executada dentro da task sequence. Então, para quem não gosta de logs, infelizmente vai ter problema. Só aqui o BDD, que leva o nome da primeira versão ainda, tá carregando. Vamos lá. Legal. Ele grava tudo o que é feito durante o processo. Olha só. Alertas, erros. Enfim, ele vai gravar tudo o que está sendo executado lá, todas as variáveis que eu defini. Tudo. E depois eu tenho aqui o que cada um faz, como o disk part, que é o particionamento do disco lá e tudo mais. Ninguém inventou uma ferramentinha aí para ler e interpretar esse log? Eu utilizo aqui o CM3, é o mais amigável que a gente encontra. O Configuration Manager hoje já tem o CM Pivot,
que é muito mais intuitivo do que isso daqui, tá? Bem mais intuitivo, porém ainda só está no System Center, a gente não consegue baixar. O Configuration Manager Trace Log Tool, você baixa de uma ferramentinha que é o Configuration Manager Toolkit. É gratuito, você baixa e instala o CM3 para conseguir log. Você consegue ler qualquer tipo de log, tá? Qualquer arquivo que tem extensão .log. Então você consegue Legal. abrir ele e ver isso daqui de forma muito amigável, a não ser que você queira. Porque tem uma galera que é meio vida louca, né? Aí quer ler desse jeito aí, ó. Ler com o Notepad não dá. Não dá. Então é melhor o CM3 lá, que você consegue ler e identificar diversas coisas. O entendimento dos logs, isso é com o tempo, porque um é amarrado com o outro e tudo mais. Às vezes você vê uma mensagem genérica lá no BDD, mas o log descritivo daquele problema ele está no SMS TS, que chama o TS Manager. Enfim, você vai descobrindo essas amarrações e todos esses processos ao longo que você vai trabalhando com o MDT. É uma ferramenta gratuita, mas não é uma ferramenta tão simples de você trabalhar. Tá? Você tem que entender todo um contexto, toda uma estrutura por trás, antes de sair simplesmente que a instalação dele é muito simples, next finish, mas depois que você cria o deployment share, que começa a fazer o deploy, que começa a aparecer os erros, você identifica que você esqueceu de instalar o Windows PE, na hora de criar a mídia de boot, você esqueceu, colocou um passo numa task sequence que era para estar no Windows Full e você está rodando aquele passo no Windows PE e não pode, enfim, tá? Isso aí você vai adquirindo com experiência e também trocando ideias, experiência com quem já trabalha com MDT. Quando eu comecei, não tinha muita gente que trabalhava no Brasil, eu acho que nem tinha. Aí tinha que correr atrás dos gringos para poder tirar algum tipo de dúvida. Não sei se dá tempo ainda, mas quem tiver alguma dúvida. Não, dá tempo sim. Vamos ver se o pessoal aqui tem alguma dúvida. Quem tiver aí já pode perguntar. Mas, cara, eu achei bem legal. Eu já tinha mexido bem por cima com MDT. Eu fui mais o pitaqueiro e cobrava o pessoal para fazer o negócio funcionar do que realmente botava a mão na massa. Mas eu sei que é uma ferramenta super poderosa, que dá para fazer bastante coisa nela. Uma coisa assim, por exemplo, o cara que assistiu o nosso cast essa semana, e aí ele tem umas maquininhas lá que ele precisa reformatar tal. Nesse cenário ele consegue usar o MDT? Ele está numa empresa pequenininha lá na contabilidade que tem 15 máquinas, aí ele precisa começar a formatar umas máquinas para colocar o negócio, para deixar o ambiente mais bonitinho, tudo padronizado. Ele pode começar a ir estudando MDT e montando um planinho para ele fazer esse deploy dentro de casa mesmo? Esse seria um cenário legal? Pode. O MDT ele se encaixa em qualquer ambiente, tanto em domínio quanto em grupo de trabalho. O que muda algumas coisas relacionadas ao permissionamento e à configuração do Bootstrap, que é o arquivinho que faz a comunicação com o Deployment Share. Ele consegue baixar isso gratuitamente e subir aí, digamos, 3 maquininhas virtuais no ambiente de laboratório dele, começar a testar. O bom do ambiente virtual é isso, você quebrou ele, você vai lá e refaz, faz um snapshot da máquina e se deu problema você restaura, mas é bem tranquilo de fazer, tá? Vocês podem encontrar muita coisa, já aproveitando, no blog, no docs.microsoft, né, que é a documentação técnica da Microsoft. Lá vocês vão encontrar nesse link aí de Windows Deployment, tudo relacionado a deployment. Porque a gente tem que, eu costumo sempre passar o seguinte, a ferramenta, ela vai te auxiliar no processo, mas você tem que entender como é que roda por trás. O que é uma imagem, quais tipos de imagens que você precisa, o que você tem e qual a imagem correta que você vai utilizar, quais são os cenários que você utiliza essa ferramenta. Né? Então, tudo isso, ela está fora, digamos assim, de uma ferramenta específica. São conceitos de deployment. O tipo de imagem e toda essa coisa aí de conceitual, você tem que dominar um pouco para depois partir para uma ferramenta e determinar qual é a melhor ferramenta. Na maioria das vezes, a melhor ferramenta é a gratuita. Desculpa, a ferramenta escolhida é a gratuita, mas nem sempre ela vai ser a melhor para o seu ambiente ou para o que você precisa.
Até hoje eu não vi o MDT não se enquadrando nos ambientes, tá? Mas Legal. é uma ferramenta muito poderosa, o que muita gente duvida, por que a Microsoft tem uma ferramenta tão poderosa e que é gratuita, tá? Na verdade, o foco dela é em produto, né? Então, essa é uma ferramenta que veio agregar a adoção. O MDT fazia parte de um programa chamado Solution Accelerators. Ou seja, é uma ferramenta que foi desenvolvida lá pelo time do Michael Newhouse e para poder acelerar a adoção de Windows dentro da empresa, Windows e Office. Auxiliar os profissionais nessas migrações aí. Quando saiu, aí sempre que saía uma versão nova de Windows, era aquela dor de cabeça para poder fazer a migração. Não tinha ferramenta, vamos fazer na mão, vamos comprar uma ferramenta cara, que tem que pagar licença por endpoint, e assim por diante. Então foi desenvolvido isso e foi disponibilizado, e ela ganhou muito mais força com a chegada do Windows 8 e com o Windows 10 também. Até que a Microsoft tem a Microsoft tem que ter um site, o canal dela só para MDT também. Tá? Ótimo, beleza. E aí, essa é a minha última pergunta. Você já falou que se encaixa em todos os cenários aí, mas aquele cara que ele formata a máquina, ele pega, ele vai lá, a máquina do não sei o que lá pegou um vírus e tal. O cara que é o profissão formatador de máquina. Ele também, se ele tiver se ele montar um MDTzinho lá, para ele vai ter um ganho de produtividade bastante grande com isso também, né? Em vez dele ir lá com o CD de boot, instalar o Windows, instalar todos os softwares, se ele der uma estudada no MDT, ele vai conseguir montar um ambiente lá que vai facilitar bastante a vida dele, né? Com certeza. Ele ganha produtividade porque ele já vai ter uma imagem pronta e já vai ter as aplicações tudo ali dentro de um ambiente centralizado, as aplicações que ele vai instalar para que ele utiliza no ambiente dele, ou o cliente, para né? atender os clientes o padrão, dele. né? O padrãozão, porque geralmente o Windows você vai padrão, você tem que colocar você vai pôr o Windows, o Office, você vai colocar o extrator de zip, o leitor de PDF, aquilo, e o cara já deixa a imagem montadinha lá, né? Exatamente. E aí ele pode ele pode começar a construir uma base, não seria uma base, mas vamos colocar assim, para facilitar o entendimento. Ele pode começar a criar uma base de caminhos que os clientes dele têm, porque ele pode chegar a um ponto de fazer o backup automatizado da máquina do usuário, da máquina daquele cliente dele. Então vai chegar uma hora que ele tem um arquivo de configuração que realmente atende todos os clientes dele. Por quê? Porque o arquivo de configuração, se eu definir um caminho lá, o caminho C2 meus documentos, planilhas. Se um outro cliente não tiver esse caminho, não tem problema. O SMT ele não vai reclamar. Simplesmente ele não vai salvar porque aquele caminho não existe, não está ali. Ele vai salvar o outro caminho que ele encontrar. Então ele vai ter uma base aí, ele vai ter um arquivo de configuração que vai conseguir salvar tudo dos seus clientes. Então a produtividade vai lá em cima, ele consegue atender muito mais clientes com um tempo de resposta para a demanda dele muito menor. As máquinas, o cliente que eu tenho, que utilizava o Ghost, ele reduziu aí de uma entrega de uma máquina entre 2 horas para 30 minutos. Olha aí, bacana. Beleza, Eduardo, de novo, muito obrigado pela tua participação aí, pelo teu tempo. Gostei pra caramba do papo, foi bem legal. Peraí que meu telefone tá tocando, é isso que dá gravar ao vivo aqui. O papo foi bem bacana e eu acho que o pessoal, obrigado, agradeço também ao pessoal que participou aí pelo chat, que estava online lá no Facebook. Se tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato com o Eduardo ou deixar no post lá que a gente consegue direcionar a pergunta para ele. E é isso, vamos encerrando aqui mais um episódio do Vibram-Bag Brasil. Lembrando que a gente está no Facebook, está no Twitter, está lá no YouTube. Se você ainda não segue a gente no Twitter ou não curtiu a nossa página no Facebook, vai lá, deixa um joinha na página. Se você ainda não é assinante do nosso canal no YouTube, assina lá que a gente... isso é o que motiva a gente estar aqui toda segunda-feira trabalhando, editando, fazendo esses casts aí para vocês, beleza? Ricardo, quer dar algum recado aí? É isso aí, só agradecer aí o pessoal que está online, como você já falou, e o Eduardo pela disponibilidade de tempo aí para vir compartilhar conhecimento com nós aí. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Sempre que precisar aí é só
só entrar em contato que eu faço mais com o maior prazer. Legal, bacana. Beleza, então com isso nós fechamos mais uma edição do Vibrameg Brasil. Agradecemos todo mundo que participou, todo mundo que está vendo esse vídeo aí gravado depois no YouTube ou no Facebook. E até a próxima semana, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!